Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito animado para começar a nossa análise de hoje. Nós vamos explorar uma das experiências educacionais mais ousadas e revolucionárias que já aconteceram na história do Brasil. É uma história incrível mesmo. Olá para todo mundo que acompanha a nossa exploração. Tô bem preparada para esse papo. Legal. Então a gente vai voltar no tempo hoje, direto para o estado de São Paulo, ali na fervilhante década de 1960, para entender o fenômeno dos ginásios vocacionais. Exato, anos 60. E a nossa missão nesse mergulho de hoje é investigar como uma escola pública conseguiu criar pensadores tão críticos e autônomos em uma idade tão jovem, sabe? E também entender por que esse modelo incomodou tanto a ponto de ser completamente esmagado pelo sistema. E o que essa utopia, que virou realidade por um tempo, pode ensinar para a educação de hoje. Com certeza. Assim, antes de mergulharmos nos detalhes dessa história impressionante, vale um aviso rápido e essencial para quem acompanha a nossa análise. O material fonte que vamos explorar esbarra diretamente no período da ditadura brasileira. Período bem tenso. Muito tenso. E na forte polarização política daquela época. Então, nosso papel aqui não é, de forma alguma, tomar partido de visões de esquerda ou de direita. A gente vai apenas analisar os fatos, os relatos e a trajetória dessa escola de forma totalmente imparcial, tá? Isso precisa ficar muito claro. Sim. O objetivo é compreender o impacto real dessa experiência educacional. Nós vamos repassar as informações, os documentos e as visões políticas daquele momento, exatamente como aparecem na nossa fonte, sem endossar lados ou ideologias. Perfeito. Esse alinhamento é fundamental, até porque a grandeza dessa história está justamente nos fatos. Então, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Imaginem só uma escola pública na qual meninos de 11 ou 12 anos aprendiam a trocar fraldas e aplicar injeção em laranjas, enquanto as meninas faziam aulas de marcenaria. E mais, pensem em alunos operando um banco real dentro da escola. Com cheques de verdade, né? Com talões de cheques impressos pelo Bradesco. Parece um roteiro de ficção, mas foi a realidade cotidiana de milhares de jovens. E toda essa revolução educacional começou oficialmente em 1962, impulsionada por uma educadora brilhante chamada Maria Nilde Marcellani. O conceito que norteava os ginásios vocacionais era baseado no personalismo. O personalismo do filósofo francês Emmanuel Mounier, certo? Esse mesmo. E para quem não está muito familiarizado com o termo, o personalismo não tem nada a ver com aquele individualismo egoísta que a gente costuma ver hoje em dia. Na verdade, é o exato oposto. A ideia central dessa corrente é formar um indivíduo que seja tratado como uma pessoa completa, que ganhe tanta consciência de si mesmo que se torne capaz de agir para transformar a comunidade ao redor. Entendi. E o mais fascinante é que essa proposta não foi testada apenas numa bolha privilegiada, né? Não, de jeito nenhum. O modelo foi implementado em realidades socioeconômicas completamente distintas. Havia unidades na capital paulista, com um perfil altamente cosmopolita. Sim, a cidade grande. Exato, mas também em Americana, que era um forte polo industrial, e em cidade de base puramente agrícola, tipo Batatais e Barretos. A escola precisava se adaptar à comunidade e não o contrário. Nossa, e essa adaptação à comunidade gerava uma igualdade radical dentro dos muros do vocacional. A fonte detalha uma mistura intencional de classes sociais. O filho de um banqueiro influente e o filho de um padeiro conviviam lado a lado. Sentavam nas mesmas mesas, participavam dos mesmos projetos. Isso. E para garantir que não ficasse só no discurso, a escola tinha uma regra estrita de cotas. Entre 10% e 15% das vagas eram obrigatoriamente destinadas a alunos das classes C e D. Filhos de zeladores, moradores de áreas carentes do entorno. Isso refletia a verdadeira demografia da região. E havia um elemento visual muito forte para quebrar qualquer barreira econômica imediata. O uniforme. Ah, o famoso uniforme. Todos usavam calça ou saia cinza, blusa branca e um inconfundível blusão cinza com punhos e gola vermelhos. E sabe, a padronização visual ia muito além daquela disciplina estética tradicional. Ela tinha um propósito psicológico profundo de pertencimento. Ao remover as marcas de status social... A roupa de grife, o calçado caro, né? Exatamente. A escola forçava os alunos a se conectarem pelas suas ideias e atitudes.
e não pelo que eles tinham. Isso fica muito claro no depoimento de um ex-aluno que está no material. Ele era filho de imigrantes operários. O pai dele era serralheiro e a mãe trabalhava num laboratório. Ele relata que, ali dentro, a situação econômica ficava em segundo ou terceiro plano. Ele nunca sentiu discriminação, certo? Jamais. Ele diz que jamais se sentiu discriminado. Se a turma fosse viajar, viajavam juntos no mesmo ônibus, dormiam nos mesmos alojamentos. O foco das conversas nunca era quem possuía o melhor relógio, mas os projetos que estavam desenvolvendo em conjunto. Todos no mesmo barco. Que visão incrível! E essa integração social brilhante se refletia diretamente em como o currículo era desenhado. Esquece aquela imagem de disciplinas trancadas em caixinhas isoladas. Aquela coisa de professor despejando matéria na lousa. Para o aluno decorar. O vocacional operava com 13 áreas de conhecimento totalmente integradas. E para que isso funcionasse, os professores passavam por um treinamento intensivo de 6 meses antes de sequer pisar em uma sala de aula. 6 meses só de preparo. Sim. Eles precisavam desaprender a ensinar de forma isolada para conseguirem conectar história com matemática, artes com ciências. E o ensino de matemática, aliás, é um exemplo formidável dessa integração. Em vez de apresentar os números como conceitos abstratos, o professor trazia a matéria para o mundo real. Eram os próprios alunos que administravam a cantina da escola. Nossa, crianças fazendo fluxo de caixa. Eles organizavam as escalas, vendiam os lanches, calculavam o lucro sobre os pastéis, as balas, e depois precisavam fechar balancetes financeiros reais para prestar contas. Ver colegas resolvendo essas equações na prática, com dinheiro de verdade, destruía aquele mito da matemática como um bicho de 7 cabeças. Passava a ser só uma ferramenta útil para resolver um problema da comunidade escolar, né? Perfeito. E essa abordagem prática levanta uma reflexão importante sobre o nosso modelo educacional atual. Hoje a gente vê um sistema frequentemente fragmentado, onde quem estuda passa anos copiando fórmulas do quadro sem jamais entender onde aquilo se aplica na vida real. Fica aquela pergunta clássica: onde eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Exatamente. Mas no modelo vocacional, o fazer e o pensar caminhavam juntos. E essa dinâmica alterava completamente outra engrenagem fundamental de qualquer escola, que é o método de avaliação. Nossa, o choque das crianças ao entrarem no vocacional e perceberem que não seriam avaliadas por aqueles padrões punitivos tradicionais era imenso. As provas bimestrais existiam, claro, mas a nota no papel era apenas um fragmento do resultado. A avaliação real pesava a capacidade de liderança do aluno, o desempenho em equipe, a forma como ele sintetizava leituras e, o mais revolucionário, a autoavaliação. O que é fascinante aqui é a psicologia por trás dessa autoavaliação. Nas aulas de artes plásticas, por exemplo, que tinham no máximo umas 20 pessoas, os alunos sentavam em círculo para discutir um desenho ou um projeto. E como era a dinâmica? A regra era muito clara. O autor da obra era sempre o primeiro a falar. Ele precisava fazer a própria crítica perante o grupo. Precisava verbalizar o que tentou alcançar, apontar onde acreditava ter acertado e, principalmente, reconhecer onde havia falhado. Caramba, expor as próprias falhas não é fácil nem para adulto. Pois é, ensinar a autocrítica desde cedo evita a formação de adultos que passam a vida inteira terceirizando a culpa e apontando o dedo para os outros por conta dos próprios fracassos. Exigia um nível de autoconhecimento absurdo. E além desse mergulho interno intenso, a escola promovia um mergulho extremo no mundo exterior, através dos famosos estudos do meio. E olha, não estamos falando daqueles passeios escolares comuns para ir ao zoológico ou a um museu. Eram expedições sérias, né? Eram pesquisas de campo complexas e desgastantes. Uma das viagens mais épicas reuniu 120 alunos da 7ª série de várias unidades do estado em uma jornada de 10 dias por Minas Gerais. 10 dias na estrada com adolescentes. Sim. E na prática, a viagem era uma grande sala de aula móvel. Na perspectiva de história, eles estudavam arquitetura e o impacto do barroco nas cidades históricas. Em ciências, analisavam a formação das rochas calcárias da região. E a matemática também entrava aí. Com certeza. A aula acontecia na estrada mesmo.
Os adolescentes calculavam o consumo exato de diesel e gasolina dos ônibus durante o trajeto e elaboravam perfis topográficos da paisagem mineira. E o trabalho não acabava na volta. Eles tinham que apresentar isso depois. Ao chegarem a São Paulo, passavam dias escrevendo relatórios detalhados e organizavam uma assembleia gigante para debater o que a formação de Minas Gerais representava para o desenvolvimento do país. Esses estudos do meio também geravam impactos emocionais fortíssimos, forjando uma empatia social muito profunda. Tem um relato no material sobre a visita de uma turma a uma aldeia indígena em Itanhaém, no litoral paulista. Esse relato é bem pesado. Sim, para muitos alunos da capital, foi um choque de realidade brutal se deparar com aquele grau de miséria, falta de saneamento e o desamparo total do Estado. Um dos estudantes narra que aquela viagem foi um ponto de virada na formação dele como cidadão. Ele percebeu o privilégio dele. Exato. Ele voltou com a percepção clara de que a sociedade era profundamente desigual e que ele tinha a responsabilidade de usar o que estava aprendendo para transformar aquilo de alguma forma. E essa consciência vinha acompanhada de muita coragem. A história da viagem à Bolívia parece cena de filme. Os alunos da unidade de Americana organizaram um estudo do meio rumo à fronteira boliviana. A logística os levou a se hospedarem em quartéis militares na região. Certo. E o que aconteceu lá? Durante a estadia, foi agendada uma reunião oficial com o alto comando militar local. Imagine a cena. Crianças e adolescentes de 13, 14 anos sentados de frente para generais e coronéis fardados. Nossa, a maioria dos adultos tremeria numa situação dessas. Mas eles não. Longe de ficarem intimidados, os alunos começaram a disparar perguntas complexas sobre fiscalização de fronteiras secas, políticas aduaneiras e até filosofias de integração latino-americana. Caramba! A sabatina durou cerca de 2 horas, até que um general completamente atordoado com o nível do debate bateu na mesa e encerrou a reunião. Ele perguntou aos gritos quem havia mandado aqueles meninos fazerem aquelas perguntas. E o que os meninos responderam? Com a maior naturalidade, eles disseram que ninguém determinava o que eles deviam perguntar, porque eram eles mesmos que elaboravam o próprio planejamento de pesquisa. Naquele dia, adolescentes deram uma aula sobre o método vocacional para o alto escalão do Exército. Sensacional. Mas sabe, se conectarmos isso com a imagem maior da época, fica evidente por que a tragédia se anunciava. O cenário político do país? Sim, estávamos avançando para meados e final dos anos 60, com o Brasil vivendo sob a ditadura militar. E na ótica do regime e de setores conservadores da sociedade, ensinar adolescentes a pensar criticamente e a questionar os problemas socioeconômicos do Brasil era visto como um ato altamente subversivo. Falar de latifúndio, subdesenvolvimento, fome. Exato. O simples fato de alunos estarem debatendo a Guerra Fria, a integração da América Latina ou a Guerra do Vietnã nas assembleias escolares já chamava atenção e acendia alertas de extrema desconfiança nas autoridades. E a pressão sobre a escola começou a apertar de todos os lados. A Maria Nilde Marceloni, a fundadora, era uma mulher de pulso firme e se recusava a ceder a pressões políticas. Um exemplo clássico que a fonte traz é a rejeição das famosas cartinhas de deputado. O famoso jeitinho para furar fila. Isso mesmo. Políticos e empresários influentes tentavam usar o poder para matricular os filhos no vocacional, porque a excelência da escola já era muito reconhecida. Mas a diretora dizia um sonoro não. Ela mantinha as cotas e o processo seletivo intocáveis. O que inevitavelmente gerou inimigos poderosos na elite paulista. Além disso, a escola enfrentou tentativas de infiltração, tanto de grupos da esquerda armada buscando recrutar jovens, quanto de agentes da direita buscando provas de subversão. E uma panela de pressão prestes a explodir. E o golpe fatal veio de dentro. Em Americana, um professor chamado Francisco Cid traiu a instituição. Ele enviou uma denúncia oficial ao SNI, o Serviço Nacional de Informações. E o que ele alegou na denúncia?
Ele acusou a diretora local, Áurea Sigrist, e a fundadora, Maria Nilde, de corrupção e de promoverem subversão comunista entre os jovens. Essa denúncia foi o estopim para uma retaliação implacável que culminou na invasão de 1969. O cenário dessa invasão é de uma tensão extrema. Em dezembro daquele ano, a polícia militar e diversos agentes federais invadiram as unidades do vocacional simultaneamente. Os portões foram trancados. Fecharam tudo com as crianças lá dentro. Sim, professores foram detidos imediatamente e confinados nas salas de aula sem poderem se comunicar com o exterior. Nas bibliotecas, os agentes começaram uma verdadeira caça às bruxas. A fonte conta sobre os livros confiscados, né? Isso, eles confiscaram dezenas de livros simplesmente porque tinham a capa vermelha. Uma paranoia visual absurda. O pânico nos corredores era enorme. Tem aquele detalhe sobre a palavra sociabilidade também. Sim, há relatos de professores correndo para os banheiros, tentando rasgar e jogar pelo vaso sanitário documentos educacionais que continham a palavra sociabilidade. O medo era que militares, sem qualquer formação pedagógica, associassem o termo imediatamente a socialismo. O que poderia resultar em prisões imediatas, e em meio a esse desespero absoluto dos adultos ocorre um dos atos de resistência mais audaciosos relatados nesse período: a reação dos adolescentes. A cena do pátio é histórica. Enquanto os agentes reviravam a escola, helicópteros da polícia começaram a sobrevoar o prédio em voos rasantes, fazendo um barulho ensurdecedor. Uma tática clara de intimidação contra as crianças. Exato. Os alunos estavam assustados, claro, mas a indignação falou mais alto. Rapidamente eles combinaram uma estratégia. Usando o próprio uniforme de educação física, que era branco e vermelho, dezenas deles correram para o pátio central e se deitaram no chão. E o que eles fizeram com os corpos? Eles uniram os corpos para formar um palavrão gigante de 3 letras, com a letra C, a letra U e um acento agudo, perfeitamente visível para os pilotos nos helicópteros. Nossa! Foi um ato de rebeldia adolescente puro. Uma coragem hilária e assustadora ao mesmo tempo, devolvendo a intimidação com uma afronta visual. Aquela imagem no pátio era a manifestação física de que aqueles alunos se recusavam a abaixar a cabeça. Mas a força da máquina do Estado era brutal. A Maria Nilde Marcelene pagou um preço caríssimo pela visão de educação dela. Ela foi presa, não foi? Foi afastada do cargo, presas pelas autoridades e passou 2 longos meses isolada na solitária. E tem um detalhe médico no relato que torna a crueldade dessa prisão ainda mais evidente. Ela não foi submetida aos métodos de tortura física convencionais, mas não por clemência. Por que então? Os agentes tinham invadido a casa dela e encontrado laudos médicos comprovando que ela sofria de uma artrite reumatoide em grau tão severo que o menor impacto físico, qualquer pancada, poderia ser fatal. Caramba! E como a tortura física estava fora de cogitação por medo de matá-la rapidamente, os agentes recorreram a uma tortura psicológica brutal e incessante. Exato. Falsas execuções, simulando roleta russa com armas descarregadas perto da cabeça dela. Eu li no material também que ela foi levada até a beira de uma represa sob ameaça de afogamento. Sim, a represa de Guarapiranga. A crueldade chegou ao ponto de encenarem dentro do DOPS o falso suicídio de um padre que era grande amigo dela. E deram a notícia falsa de que o próprio pai dela havia morrido de um ataque cardíaco por culpa das ações dela. Isso é de uma perversidade sem tamanho. Mas ela sobreviveu a tudo isso graças à intervenção de Dom Paulo Evaristo Arens, certo? Sim, ele interveio e conseguiu salvá-la. E apesar de toda essa violência mental, os relatos apontam que ela saiu da prisão com uma integridade intelectual inabalável. Mas para as escolas vocacionais, a intervenção significou o fim. O desmantelamento foi frio e metódico. O espaço físico da escola, que antes era aberto, foi retalhado. Ergueram cercas e jaulas dividindo os ambientes. Os laboratórios de ciências e os equipamentos de artes industriais foram trancados em salas para acumular poeira. O modelo de ensino foi forçado a voltar para o formato tradicional, e os alunos sentiram esse golpe instantaneamente. Muito. Assumiu a direção um homem considerado extremamente fraco pela comunidade, que os jovens apelidaram de Arthurzinho.
E no desfile de 7 de setembro de 1971, esse novo diretor tentou impor a obrigatoriedade do canto do hino nacional. Sob ameaça de tirar nota, né? Sim, ameaça explícita. A resposta dos alunos foi genial. Eles começaram a cantar o hino em plenos pulmões e, em perfeita sincronia, foram diminuindo o volume das vozes gradativamente. Aos poucos, o som foi minguando até que a música parou no mais absoluto e constrangedor silêncio. Quebrando todo o protocolo militar diante das autoridades. Era a prova de que o ambiente criativo havia sido sufocado, mas a irreverência não. E aulas fundamentais como educação sexual foram abolidas sumariamente e substituídas por educação moral e cívica, ministrada por um capitão do exército fardado dentro da sala de aula. Aquele modelo dinâmico de pesquisar e debater deu lugar à decoleba e ao professor autoritário falando de costas, exigindo obediência e silêncio. Sem surpresas, muitos daqueles alunos brilhantes foram rotulados pelas escolas tradicionais como alunos problema. Insubordinados. Mas o sistema não entendia que o treinamento intelectual forjado no vocacional era algo que não podia ser confiscado. O que nos leva a uma das histórias mais saborosas dessa análise. Uma verdadeira vingança do conhecimento. Conta essa história dos alunos que foram transferidos. Após o fechamento do vocacional, um grupo de 8 ex-alunos foi transferido para uma escola tradicional. Na primeira aula de história, o professor entregou uma prova só com testes de múltipla escolha. Eles não haviam combinado nenhum protesto, mas a reação foi unânime. Os 8 entregaram as provas totalmente em branco. O professor deve ter ficado furioso. Indignado. Quando ele questionou, a resposta foi simples. Eles disseram que foram lá para aprender e falar sobre história, e que não queriam colocar um xizinho numa folha. Eles exigiram provas dissertativas. Queriam escrever. E o professor aceitou o desafio? Ele recolheu as provas em branco e aplicou temas dissertativos muito complexos para cada um. Na semana seguinte, o veredito. Todos os 8 tiraram nota máxima, 10. Diante daquela demonstração de capacidade analítica, o professor olhou para a turma inteira e aboliu as provas de múltipla escolha para sempre na disciplina dele. Maravilhoso. E quando a gente olha para todos esses relatos, a reflexão sobre o presente se torna inevitável. Após o esmagamento dessas propostas emancipadoras, o modelo de ensino público muitas vezes se transformou naquilo que os pesquisadores chamam de venda de lição no atacado. Professores sobrecarregados, repassando o mesmo material padronizado. Exato. A escassez de pensamento crítico estruturado que a gente enfrenta hoje é em grande parte consequência direta da interrupção dessas iniciativas. O projeto vocacional provou que é possível ter uma educação pública, gratuita, inclusiva e de altíssima excelência. E a marca que essa experiência cravou em quem a viveu é impressionante. Décadas depois, centenas de ex-alunos fundaram o G-Viveu, uma associação para preservar a memória da escola. Os relatos dessa comunidade concluem que ensinar a pensar foi o grande triunfo do vocacional. E o seu maior crime também, na visão de quem os calou. A escola preparou cidadãos para não aceitarem o mundo como ele era entregue. Para fechar nossa exploração de hoje, eu deixo um pensamento para quem nos ouve ponderar. Nós acabamos de analisar o impacto de um modelo que operou por menos de uma década. A grande pergunta que ecoa é: como seria a realidade do Brasil contemporâneo se o modelo vocacional não tivesse sido invadido e extinto em 1969? É uma excelente pergunta. E se essa proposta tivesse se expandido por todos os estados do país? Imaginem os avanços em inovação social e o amadurecimento de uma nação inteira liderada por gerações que foram ensinadas, desde os 11 anos, a jamais ter medo de questionar a realidade e as autoridades ao seu redor. Uau! Essa é uma provocação poderosa para levar conosco. É por histórias fascinantes como essa que a nossa busca pelo conhecimento não para. Eu agradeço imensamente a todos que acompanharam essa análise conosco hoje. Continuem observando o mundo com um olhar crítico, questionando as estruturas e buscando no passado as chaves para entender o nosso futuro. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.